O bar estava barulhento, fuzileiros de folga cerveja, correndo risadas batendo nas paredes. No canto sentava um velho em uma cadeira de rodas, quieto, calmo, apenas sorvendo seu uísque. A maioria nem o notou, até que um recruta espalhafatoso o viu. Ei, vovô, o garoto riu. Você ao menos serviu ou só usa o boné para ganhar desconto? Algumas risadinhas percorreram o salão. O velho não se mexeu, apenas ergueu o olhar, olhos firmes, voz baixa. Pode-se dizer que cumpri meu tempo, filho? O fuzileiro deu um sorrisinho de deboche. Então, qual era o seu indicativo de chamada? O velho pousou o copo sem raiva nem orgulho, apenas duas palavras. Reaper? 1. As risadas cessaram. Todas as cabeças se viraram porque aquele nome não era uma história, era um aviso. Um indicativo sussurrado através de gerações de fuzileiros. O homem que sumiu nas sombras em Fallujah e nunca voltou. Até agora. E em minutos, o rapaz que zombara dele estaria ligando para o comandante, porque acabara de perceber com quem estava falando. Se você respeita nossos veteranos e acredita que heróis de verdade caminham entre nós todos os dias, aperte o botão de inscrever-se e diga de onde está assistindo, porque esta noite você está prestes a conhecer um. O relógio acima do balcão tic-tacava suavemente sob o zumbido das luzes de neon. O lugar estava meio cheio, o tipo de público noturno que se reunia perto de Camp Pendleton toda sexta-feira. Risadas ecoavam de um lado do salão, onde um grupo de fuzileiros na casa dos 20 bebia pesado e se gabava ainda mais. O ar cheirava a cerveja, gordura e sal do oceano. Na ponta do balcão sentava um velho em uma cadeira de rodas, as costas retas, o cabelo branco aparado, rente, as mãos calejadas, segurando um copo de uísque meio vazio. O barman, um sujeito de ombros largos chamado Ed, encheu o copo sem perguntar. Noite longa, Jack perguntou em voz baixa. Jack Reynolds deu um leve dar de ombros. Vida longa. Disse sem amargura apenas a verdade. Sua voz era firme e baixa, do tipo que carrega peso mesmo quando dita suavemente. Os fuzileiros na outra ponta ainda não o tinham notado, ocupados demais, rindo, batendo na mesa, gritando sobre missões e vitórias que ainda cheiravam a juventude e a adrenalina. Ed os observava de trás do balcão. Eles te lembram alguém? Jack sorriu de leve. A todos nós. Antes de sabermos o preço. Essa frase ficou no ar tempo suficiente para a porta se abrir. Outro estouro de barulho entrou, com mais 2 fuzileiros se juntando aos amigos mais altos, mais convencidos, confiança inabalável. Um deles, um cabo alto de maxilar quadrado e corte undercut, notou primeiro a cadeira de rodas de Jack. Cutucou o parceiro. Olhem, rapazes, o vovô veio pro happy hour. Explodiram risadas. Jack não reagiu, apenas tomou um gole do uísque, olhos ainda na TV acima do bar. O cabo abriu um sorriso mais largo e encorajado. E aí, senhor, perdeu a carteira de motorista ou só as pernas? Ed congelou no meio do servir. O bar ficou mais silencioso, aquele tipo de silêncio que vem antes de algo se quebrar. Jack nem olhou para eles. Calma, cabo, alertou Ed. Tá tudo bem, disse Jack, o tom calmo, mas afiado o bastante para parar o barman no meio do passo. Ele finalmente virou a cabeça, encontrando o esgardo fuzileiro com um olhar que não precisava erguer a voz. Filho, o último homem que falou comigo desse jeito está enterrado em Arlington. A frase mudou o ar na hora. Um dos fuzileiros mais jovens pigarreou sem jeito, desviando o olhar, mas o cabo não estava pronto para recuar. Ele se recostou no balcão, forçando um sorriso. Tá bom então, Durão. Você é veterano. Os olhos de Jack baixaram para o copo. Uma vez. Uma vez. O fuzileiro riu. Qual é todo cara nesta cidade diz isso? O que você era logística de suprimentos. Cozinheiro Ed murmurou por entre os dentes. Melhor parar agora, filho. Mas ele não parou. Estendeu a mão batendo levemente na lateral da cadeira de rodas de Jack. Você não tem cara de combatente de infantaria, velhote.
O maxilar de Jack enrijeceu de leve. Por um segundo, algo perigoso faiscou por trás dos olhos calmos, não raiva, não orgulho, apenas memória. Eu parecia pior quando aconteceu, disse baixinho. Quando o que aconteceu? Insistiu o cabo. Jack ergueu o copo, tomou mais um gole e o pousou com precisão deliberada. Então, virou-se por completo a cadeira, rangendo ao encará-los. Filho, disse ele, já ouviu falar de indicativo de chamada? O cabo piscou. Indicativo, claro. Todo fuzileiro ganha um cedo ou tarde. Jack assentiu. O meu era Reaper 1. As risadas pararam completamente por um batimento. Ninguém se mexeu. Um dos fuzileiros mais velhos à mesa, um sargento com uma cicatriz na face, abaixou a cerveja lentamente. Os olhos se arregalaram. Reaper 1 repetiu em voz baixa. O cabo franziu a testa confuso. Que você o conhece? A voz do sargento caiu para um sussurro. Todo mundo conhece a história. Operação Stone Viper. Dizem que o Reaper 1 aniquilou sozinho uma linha inteira de insurgentes quando a equipe ficou encurralada. O pelotão inteiro voltou para casa menos um. Ele olhou para Jack, o rosto pálido. Senhor, isso foi há 23 anos. Jack não respondeu. O cabo forçou uma risada, mas agora soava oca. Ah, qual é isso? É um mito. Uma velha história de fantasmas do corpo. O sargento balançou a cabeça lentamente. Não é mito. Disseram que o homem desapareceu depois da operação. Nunca confirmado. Mia dado como morto em combate. Nunca voltou para casa. Ed finalmente falou o tom reverente. Ele não desapareceu. Só parou de falar sobre isso. Todos os olhos no bar se voltaram para a cadeira de rodas. O único som era o zumbido leve do velho letreiro de neon na janela. O cabo engoliu seco de repente, sem saber o que fazer com as mãos. Então, você está dizendo que é ele, o Reaper 1. O olhar de Jack estava distante agora, como se enxergasse através deles, em vez de para eles. Já fui, disse. Já fui? Repetiu outro fuzileiro num sussurro. Senhor, disseram que o senhor morreu. Jack terminou em voz baixa. É eu. Ouvi. Uma única gota de uísque escorreu pelo lado do copo, refletindo as luzes fracas do bar. O cabo murmurou por fim. Então por que diabos o senhor está aqui? Os lábios de Jack se curvaram levemente, um sorriso cansado quase fantasmagórico. Porque até fantasmas sentem sede. A frase atingiu mais fundo que qualquer soco poderia. O sargento levantou-se devagar e prestou continência a um instinto que não se pensa, apenas se faz. Os outros fuzileiros o seguiram, alguns abaixando a cabeça em respeito. A voz de Ed era baixa, quase solene. Calma, rapazes. Estão diante da razão de metade de vocês ainda estarem vivos. O cabo engoliu em seco, tentando falar. Senhor, eu não quis. Jack levantou a mão, interrompendo-o. Você não sabia. A maioria não sabe. Voltou-se para o balcão, girando o copo entre as mãos. O maxilar se contraiu uma vez, quase imperceptível. A maioria nunca vai saber. O silêncio se estendeu pesado até a porta nos fundos do bar ranger ao se abrir. Todos se viraram. Um homem alto em uniforme de gala dos fuzileiros entrou, os sapatos polidos ecoando no piso de madeira. A expressão era impenetrável, mas os olhos estavam fixos em Jack. O sussurro de Ed mal se fez ouvir. Ah, droga! É o General Harris. O general deu um passo lento à frente. Reaper 1 disse a voz grave e rouca. A mão de Jack parou no meio do caminho até o copo. Senhor? Continuou Harris, o tom carregado de algo mais profundo que patente. Precisamos conversar. O bar ficou imóvel como um túmulo, e o cabo, o mesmo que zombara minutos antes, sussurrou a única coisa que conseguiu dizer. Que diabos a gente acabou de presenciar? O ar dentro do O'Malley's estava pesado, espesso de silêncio, tensão, e o leve cheiro de cerveja derramada. Ninguém falava.
Até o jukebox havia se calado. O General Harris ficou junto à porta, gotas de chuva brilhando no uniforme. Os olhos não deixavam o velho na cadeira de rodas. Jack Reynolds. Reaper 1. Os jovens fuzileiros que minutos atrás eram barulhentos e arrogantes agora estavam imóveis em seus assentos. O cabo que o insultara antes olhava para o chão pálido e envergonhado. Todo mundo fora, ordenou Harris. Não foi alto, mas não precisava ser. Fuzileiros se movem rápido quando um general dá uma ordem, mesmo de folga. Cadeiras arrastaram botas, ecoaram até a saída, e logo restaram apenas Harris, Jack e Ed atrás do balcão. Harris caminhou devagar até ele, as botas firmes sobre a madeira antiga. Você deveria estar morto, disse em voz baixa. Jack não ergueu o olhar. Já ouvi isso antes. Você sumiu depois de Stone Viper. Continuou Harris, o tom curto e profissional. Mas havia algo por baixo, algo quase humano. Nenhum relatório, nenhum corpo, só um arquivo preto e uma bandeira dobrada para uma viúva que nunca viu um caixão. Os olhos de Jack deslizaram para o copo vazio de uísque. Talvez fosse assim que devia ficar. Não mais, disse Harris, a voz endurecendo. Aparecer aqui você não tem ideia do que acabou de provocar. Ed cruzou os braços apoiado no balcão. Ele veio aqui para beber, não para começar uma guerra. Harris lançou-lhe um olhar breve e voltou a Jack. Você acha que pode desaparecer por 2 décadas e entrar num bar vestindo o próprio fantasma como se não fosse nada? O comando vai ver isso. Já viram, respondeu Jack, o maxilar tenso. Não vim aqui para manchetes. Então por quê? Insistiu Harris. Porque agora Jack respirou fundo, a voz rouca. Porque cansei de fingir que morri quando não morri. O general parou observando-o e pela primeira vez uma fenda surgiu na rigidez do rosto. Você devia ter continuado morto, Jack. Você não sabe o que vai acontecer se descobrirem. Os olhos de Jack se ergueram então firmes e penetrantes. Eles já sabem. As palavras caíram pesadas. Harris congelou por um instante, entendendo o peso delas. Do lado de fora, o trovão rolou. Ed franziu o senho. General, do que se trata tudo isso? O que é Stone Viper? O pessoal comenta, mas ninguém nunca diz o que aconteceu. Harris não respondeu de imediato. Puxou uma cadeira e sentou-se diante de Jack. Era 2002, disse finalmente. Deserto profundo norte do Iraque, uma pequena unidade de reconhecimento. A missão era simples: resgatar 2 reféns antes que uma facção hostil os atravessasse para o outro lado da fronteira. A voz de Jack cortou baixinho, a inteligência estava errada. Não havia 12 hostis, havia mais de 100. Harris assentiu. Vocês ficaram encurralados. O reforço não conseguiu passar. Perdemos contato. Todo mundo achou que vocês tinham sumido. Ed engoliu em seco. E vocês não, Jack, balançou a cabeça. Eu saí por pouco, trouxe os reféns comigo. Mas quando cheguei ao ponto de checagem, o comando já havia declarado a missão encerrada. Minha equipe constou como QIA. O avião de extração tinha ido embora. Harris inclinou-se à frente, a voz mais baixa, e em vez de voltar, você desapareceu. Jack olhou para as mãos marcadas pelas cicatrizes. Não havia nada para voltar. O silêncio que se seguiu era sufocante, aquele tipo de quietude que soa como confissão. Ed finalmente sussurrou. Eles te chamavam de lenda. Os lábios de Jack se curvaram num sorriso sem humor. Lendas não têm pesadelos. Lá fora, a chuva começou a cair mais forte, batendo nas janelas como dedos. O tom de Harris amoleceu, mas os olhos continuaram afiados. Você não pode ficar aqui, Jack. Assim que o comando confirmar sua identidade, eles vão enviar alguém. Você não é mais um homem livre. Jack ergueu uma sobrancelha. Já não sou há muito tempo. Você não entende, disse Harris. Enterraram seu arquivo por um motivo. Você fazia parte de uma força-tarefa classificada que oficialmente não existia. Se as pessoas erradas descobrirem que você está vivo, não é só a sua vida que corre risco. Jack riu baixo, cansado. Você acha que me importo com a minha vida?
Eu a perdi no deserto. O general bateu a mão na mesa, assustando Ed. Não faça isso, cortou ele. Não haja como se o que você fez não significasse nada. Jack não se moveu. Então me diga o que significou, porque eu ainda acordo ouvindo as vozes deles. Por um momento, Harris ficou sem falar. A tempestade lá fora rugiu mais alto, preenchendo o silêncio entre eles. Você não deveria ter sobrevivido, disse por fim. Deveria ter morrido com sua equipe. Tornaria a missão mais limpa, mais simples. A voz de Jack ficou cortante. Mais limpa. Éramos humanos, não tinta num relatório. Harris exalou devagar. Vocês foram heróis, mas heróis complicam a política. Então o comando apagou vocês. Ed deu um passo à frente, a raiva brilhando nos olhos. Então está me dizendo que esse homem salvou pessoas. Sobreviveu ao inferno e seu governo fingiu que ele não existia. Harris não negou. Não é tão simples. Jack falou com franqueza. É sempre simples. Homens como eu lutam. Homens como eles escrevem a história. A mandíbula do general se contraiu, mas ele não discutiu. Em vez disso, enfiou a mão no bolso e deslizou uma pequena carta lacrada pela mesa. Eles vão procurar você. Quando vierem, pegue isto e fuja. Não é mais seguro. Jack não tocou no envelope. Parei de correr no dia em que não pude mais andar. Harris ergueu-se ajeitando-o do uniforme. Então é melhor você estar pronto para o que vem a seguir. O que é isso, Jack? Perguntou em voz baixa. Gente tentando garantir que fantasmas continuem enterrados. O general virou-se para sair, parando na porta. Você foi o melhor fuzileiro que já conheci, Jack. Não me faça me arrepender de ter deixado você viver 2 vezes. Ele saiu na tempestade, a figura engolida pela chuva. Por um longo tempo, o único som foi o batucar rítmico na janela e o baixo zumbido das luzes do bar. Ed finalmente quebrou o silêncio. Você realmente acha que ele vai voltar? Jack olhou para o envelope intocado. Não disse ele suavemente. Ele não vai precisar. Ed franziu o senho. O que você quer dizer? Os olhos de Jack elevaram-se distantes e calmos. Porque eles já estão aqui? Naquele exato momento, faróis cortaram a chuva. 3 SUVs pretos deslizaram e pararam do lado de fora do Alice, motores ainda ligados. Ed foi até a janela. Jack, quem são eles? Jack não respondeu. Enfiou a mão no casaco e puxou um antigo par de dog tags dos fuzileiros gastas nas bordas pelo tempo. Colocou-as suavemente no balcão. Homens que acham que eu devo silêncio a eles, disse. A primeira porta do SUV abriu. Sombras saíram, movendo-se em conjunto ternos microfones guarda-chuvas pretos contra a tempestade. Jack recuou a cadeira de rodas ligeiramente, olhos fixos na porta. Ed disse baixinho. Tranque a porta dos fundos. Por quê? Porque desta vez, murmurou Jack. Eu não vou fugir. A porta da frente rangeu ao abrir. A chuva pingava dos ombros do homem que entrou alto, sem expressão, segurando um arquivo marcado como classificado. Ele falou apenas uma linha calma e fria. Reaper One, você foi chamado de volta. O trovão rolou por cima quando a porta se fechou atrás dele. E lá no fundo dos olhos cansados de Jack, uma faísca muito enterrada começou a arder outra vez. Ele girou a cadeira, encarando o estranho. Então acho que é hora, disse voz firme, de terminar o que começaram. Os olhos do homem se apertaram. Você não vai sobreviver. Jack sorriu de leve. Foi isso que disseram da primeira vez. Um relâmpago iluminou o céu e a energia piscou. Quando voltou, o arquivo estava aberto sobre o balcão. Na primeira página, apenas 2 palavras. Operação Fantasma do Reaper. O velho fuzileiro sussurrou baixinho. Parece que o corpo ainda se lembra. Do lado de fora, mais portas se abriram. Mais sombras desceram sob a chuva. E naquele instante, o bar que fora seu refúgio transformou-se num campo de batalha prestes a explodir. A janela da frente tremeu quando uma figura desceu do último SUV, uma mulher em uniforme, o rosto oculto sob o capuz.
Mas Jack reconheceu aquela postura. Congelou porque 23 anos atrás ela também deveria estar morta. A chuva caía mais pesada sobre o O'Malley's, martelando o telhado como um aviso. Dentro o ambiente estava escuro e tenso, o cheiro de madeira úmida e uísque misturando-se ao medo. Jack Reynolds permanecia imóvel em sua cadeira de rodas encarando a porta. O velho casaco de fuzileiro ainda grudava em seu corpo encharcado da tempestade anterior. Ed estava atrás do balcão, a mão trêmula enquanto servia outra dose que não sabia se alguém tocaria. A mulher que entrou tirou o capuz devagar. O rosto estava mais velho, marcado pelo tempo e pela dor, mas aqueles olhos eram inconfundíveis. Tenente Grace Carter, disse Jack em voz baixa. Nunca pensei que veria você de novo. Os lábios de Grace se curvaram levemente. Nem eu. O agente que entrara antes dela virou-se bruscamente. Vocês se conhecem? Grace não respondeu. Apenas olhou para Jack de verdade, como quem encara um fantasma que não consegue acreditar estar ali. Estávamos na mesma unidade, disse enfim. Stone Viper. Ed ficou imóvel. A mesma missão que o senhor disse ser uma armadilha mortal. Jack completou por ele é. Ela também não devia ter saído viva. O agente franziu a testa. Então por que ela está aqui? A voz de Grace saiu baixa. Porque fiz o que o comando mandou. Eu desapareci. O maxilar de Jack se contraiu. Quer dizer que compraram o seu silêncio. Grace deu um passo cauteloso. Você acha que eu tive escolha? Ele a olhou com dureza. Todos nós tivemos. Por um instante, os olhares se cruzaram, dois soldados marcados pelas mesmas cicatrizes, carregando versões diferentes da mesma mentira. O agente interrompeu, impaciente. Chega de reencontro. Estamos aqui sob ordens diretas. O comando quer Reynolds sob custódia. Ele violou a segurança nacional ao reaparecer. Ed jogou o pano no balcão. Ele não é um fugitivo. É um fuzileiro. O agente se virou para ele. Não mais. A voz de Jack os fez parar. Ele tem razão. O silêncio voltou a dominar o bar. Não sou mais um fuzileiro, continuou Jack calmo. Sou apenas um nome que eles enterraram na areia. Grace hesitou. Havia algo na voz dele que ela não ouvia há décadas, a mesma serenidade de antes de tudo dar errado no deserto. Jack disse suavemente. Se vier conosco, posso garantir que estará protegido. Ele riu secamente. Protegido. Quer dizer trancado em algum bunker fora dos registros até que eu morra de verdade. Desta vez, Grace não respondeu. A voz de Ed rompeu o silêncio. Por que não deixam ele em paz? Ele não fez nada de errado. O agente o encarou. Ele quebrou o protocolo no momento em que apareceu vivo. Jack soltou uma risada amarga. Engraçado, não sabia que existir era crime. Existir com aquele indicativo, disse Grace em voz baixa. Reaper 1 significa algo para as pessoas, Jack. Não é apenas história, é mitologia classificada. O tom de Jack endureceu. Então talvez esteja na hora de lembrarem o preço desses mitos. A compostura de Grace vacilou. Você acha que eu não lembro? Enterrei 16 dos nossos irmãos por causa daquela missão. Os olhos dele escureceram, e eu carreguei as dog tags deles por 60 quilômetros de inferno para trazê-los de volta. O agente ergueu a voz. Chega vocês dois. Mas nenhum desviou o olhar. Do lado de fora, o trovão voltou a estourar sacudindo as paredes. As luzes piscaram. Ed murmurou. Esse lugar não foi feito para aguentar uma tempestade dessas. Grace virou-se para o agente. Dê-nos um momento. Ele hesitou. O capitão Walsh disse, eu tenho patente superior a Walsh. Cortou Grace friamente. Isso encerrou a discussão. O homem saiu murmurando algo no rádio. Agora eram só eles, o barman, o fantasma e a soldado que vivera tempo demais com segredos. Grace apoiou-se no balcão. Eu devia ter morrido naquele dia, disse em voz baixa.
Me deixaram sangrando no complexo. Você me arrastou para fora. Os olhos de Jack brilharam. Você se lembra disso? Lembro de tudo. Então lembra o que eu te disse antes de nos separarmos. Grace assentiu. Você disse que se saíssemos vivos contaríamos a verdade. E você não contou, ele respondeu. Eu não pude, disse ela, a voz se quebrando pela primeira vez. Ameaçaram minha família. Jack, minha irmã, meu pai. Eu não tive o luxo de morrer no papel como você. O maxilar de Jack afrouxou. Quis odiá-la, mas não conseguiu. A guerra já havia quebrado promessas demais para contar. Ed deu um passo à frente, a voz trêmula. E agora vão simplesmente entregá-lo. Fingir que nada disso aconteceu. Grace não respondeu de imediato. Se eu não fizer, eles vão mandar alguém pior. Alguém que não vai se importar se ele estiver respirando quando o levarem. Jack respirou fundo. Então deixe que venham. Os olhos de Grace se arregalaram. Você não entende. Ah, entendo sim, respondeu ele. Acha que é a primeira vez que tentam me enterrar. Uma batida forte soou na porta. O agente do lado de fora falou através do vidro. Capitã Carter, temos confirmação do comando. Estão escalando. O coração dela afundou. Escalando como drones no ar. Querem rastreamento em tempo real do alvo. A voz de Ed subiu. Drones para um velho numa cadeira de rodas. Jack sorriu sombriamente. Parece que ainda acham que sou perigoso. Grace se virou para ele. Você precisa sair agora. Há uma casa segura nos arredores antiga, propriedade dos fuzileiros sem comunicações rastreáveis. Podemos chegar lá antes. Um zumbido agudo cortou o ar do lado de fora, metálico inconfundível. Eles já estão aqui, disse Jack. Grace praguejou baixo, correndo até a janela. Reflexos de luzes vermelhas de mira tremeluziam na chuva. Ed se abaixou atrás do balcão. Você só pode estar brincando. Jack virou sua cadeira em direção à saída dos fundos. Há um túnel de manutenção atrás do depósito. Passa por baixo do beco. Grace hesitou. Tem certeza de que ainda consegue se mover como antes? Ele sorriu de leve. Quem disse que parei? Ela o ajudou a seguir para os fundos, empurrando a cadeira mais rápido do que as rodas gostavam. As tábuas rangiam, as luzes piscavam com a oscilação da energia. Do lado de fora, o zumbido aumentava um som como enxames de vespas em meio à tempestade. Grace abriu a porta do corredor traseiro. Vai, Jack. Mas Jack parou no meio do caminho, virando-se para ela. Ainda confia em mim? Ela sustentou o olhar. Nunca deixei de confiar. As palavras o atingiram mais fundo que a tempestade lá fora. Eles avançaram pelo corredor estreito, a água pingando do teto. Ed o seguia murmurando preces. Quando chegaram ao fim, Jack olhou para trás, o bar, os copos vazios, os fantasmas que nunca o deixariam. Por um instante quase voltou. Mas então o teto tremeu, a janela estourou e um feixe vermelho cruzou o chão, onde ele estava segundos antes. Anda, gritou Grace. Jack cerrou os dentes enquanto a porta do túnel se abria. Para onde isso leva? Ela gritou sobre o barulho. Para um lugar onde eles não podem seguir, respondeu ele. Entraram fechando a escotilha no exato momento em que outra explosão sacudiu as paredes. A escuridão os engoliu. O som da chuva desapareceu, substituído pelo gotejar da água subterrânea e pelo eco de botas no túnel estreito. Grace recuperou o fôlego, a voz quase um sussurro. E agora Jack olhou adiante na escuridão. Agora disse baixinho. Vamos lembrá-los porque tinham medo de fantasmas. De longe, por entre as frestas da tempestade, veio o som de helicópteros se aproximando. E nas sombras abaixo, os olhos do velho fuzileiro ardiam com o mesmo fogo que deixara no campo de batalha décadas atrás. Jack, o que tem lá embaixo? Perguntou Grace, a voz trêmula. Ele não respondeu. Apenas sorriu de leve. Algo que deixamos para trás, disse.
Quando as luzes do túnel voltaram a piscar, a claridade revelou uma fileira de velhas caixas metálicas, cada uma marcada com uma única palavra Reaper. A tempestade havia diminuído para uma garoa quando Jack Reynolds saiu do bar de Alice. A rua brilhava sob as luzes âmbar dos postes poças, refletindo o vermelho suave dos semáforos. As rodas da cadeira chiavam sobre o asfalto molhado. Ele não se apressava, homens como ele pararam de correr há muitos anos. Atrás dele, Grace correu para alcançá-lo, o cabelo colado à testa pela chuva. Jack, para onde você vai? Para lugar nenhum especial, disse em voz calma. Só cansei de me esconder à vista de todos. O ronco baixo de motores rompeu o silêncio. SUVs pretos desciam lentamente a rua, os faróis cortando a neblina como refletores. Não precisavam de sirenes, a presença deles já dizia tudo. Grace o olhou, o pânico cintilando nos olhos. Eles nos acharam. Jack deu um sorriso cansado. Demorou o suficiente. Ela se colocou à frente dele. Você não pode simplesmente ficar aí. Estou sentado há anos, garota, disse ele. Mas isso não quer dizer que estou indefeso. Os SUVs pararam a uns 10 metros. As portas se abriram em perfeita sincronia. 6 homens saíram ternos escuros, olhares frios, sem insígnias. Não precisavam se identificar. Jack conhecia aquele tipo equipe de limpeza do governo. Um deles chamou Jack Reynolds Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Indicativo de chamada Reaper 1. O título pairou no ar como trovão. Você quebrou o silêncio operacional? Continuou o homem. O comando quer que venha conosco sem resistência. Jack soltou uma risada baixa. Engraçado, filho. Foi no silêncio que eles me apagaram da história. O maxilar do agente se contraiu. Você sabe o que vai acontecer se resistir. Não estou resistindo, disse Jack. Estou lembrando. Grace se aproximou dele. Você não vai fazer isso sozinho. Ele levantou o olhar para ela, os olhos gentis apesar do aço na voz. Grace, essa não é a sua luta. É sim, respondeu ela. Foi você quem me ensinou o que é honra. Não vou deixá-los te levar assim. Antes que qualquer um dos dois pudesse falar novamente, os agentes avançaram. Grace puxou a arma instintivamente, mas Jack estendeu a mão pousando-a com delicadeza sobre a dela. Sem armas, sussurrou. Não esta noite. O agente parou a poucos metros. A voz do líder abaixou. Senhor, o senhor serviu seu país. Deixe-nos cuidar disso agora. A risada de Jack soou vazia. Vocês não podem tirar o que já se foi. Ele avançou com a cadeira até conseguir ver a chuva escorrendo pelo rosto do homem. Acha que essa cadeira me torna fraco. Acha que apagar um arquivo faz um fantasma desaparecer. Inclinou-se à frente, a voz baixa rouca. Filho, eu era o arquivo. O agente vacilou por um instante. Jack continuou agora, calmo mas pesado. Diga a seus chefes a verdade. O programa Reaper não falhou porque quebramos. Falhou porque sobrevivemos. Um relâmpago cortou o céu, o trovão rugiu. E por um momento, até os homens enviados para capturá-lo hesitaram. Grace se aproximou e sussurrou. Jack, precisamos sair daqui. Ele não olhou para ela. Não, Grace, você vai. Alguém precisa sair disso levando a verdade. Ela balançou a cabeça, lágrimas se formando. Por favor, não faça isso. Ele deu um leve sorriso, o tipo que carrega orgulho e paz. Sem perfil, garota. Então se virou de volta para os agentes, endireitando-se o máximo que o corpo ferido permitia. Façam o que vieram fazer. Mas saibam de uma coisa, todo fuzileiro morre 2 vezes, uma quando a bala o atinge e outra quando o mundo esquece o seu nome. A chuva caiu mais forte. Os agentes ficaram imóveis. E naquele silêncio, a verdade pesava mais que qualquer arma. Jack ergueu a mão até a têmpora numa última continência firme e inabalável. O homem à sua frente, endurecido por décadas de ordens, sentiu sua própria mão subir em resposta. Sem comando, sem resistência, apenas respeito. Momentos depois,
Os SUVs recuaram e desapareceram na tempestade. Missão não dita, alvo intocado. Grace correu até ele. Jack, o que acabou de acontecer? Ele sorriu de leve. Às vezes você não vence lutando. Vence lembrando que nunca foi derrotado. Ela se ajoelhou ao lado dele, as mãos trêmulas. E agora, disse ele, os olhos se elevando para o amanhecer que rompia entre as nuvens. Vamos para casa. Na manhã seguinte, as notícias não mencionaram nada. Nenhum relatório, nenhum vazamento, só mais uma noite comum em uma cidade tranquila da Virgínia. Mas em algum banco de dados esquecido, uma linha havia mudado, status Reaper 1, presumido em paz. Grace o levou até o pier, onde o oceano encontrava o horizonte. O vento trazia o cheiro de sal e lembrança. Ela lhe entregou uma xícara de café. Ele a segurou com mãos trêmulas, olhando o sol nascer. Você sente falta? Ela perguntou. Os olhos de Jack suavizaram. Todos os dias. Mas sentir falta me lembra que sobrevivi. Ela sorriu. Acha que algum dia vão contar a sua história? Ele tomou um gole longo, depois olhou para ela. Não importa. Você já está contando. Grace engoliu em seco. Você realmente acha que alguém vai ouvir? Jack riu baixinho. Se ainda acreditarem em heróis, vão ouvir. Seguiu-se um longo silêncio quebrado apenas pelo som do mar. Então a voz dela tremia pequena, mas firme. Jack, obrigada por não desistir. Por me mostrar o que é força de verdade. Ele assentiu devagar. Força não é ficar de pé, Grace. É continuar erguido mesmo quando o mundo já te derrubou. Ela sorriu entre lágrimas. Tem certeza de que não quer que eu conte ao mundo quem você foi? Os olhos de Jack brilharam à luz da manhã. Não conte quem eu fui. Conte quem eu me tornei. Ela assentiu. E quem é ele? Um homem finalmente em paz. A imagem se apagou enquanto eles permaneciam lado a lado, um fuzileiro e uma amiga à maré, lavando seus reflexos. Então, a voz de Grace rompeu o silêncio, uma última vez. Se essa história te tocou, não passe direto. Heróis de verdade não desaparecem, vivem através de quem se lembra deles. Então inscreva-se e compartilhe, mantenha viva a memória deles, porque a paz não é o fim da história de um soldado. É a vitória que ele conquista. As ondas quebravam suavemente ao fundo, e pela primeira vez desde a guerra, Jack Reynolds sorriu.